Marcos capítulo 5, semana passada, na última aula, nós falamos sobre todas as problemáticas e comparações envolvendo Jesus e Jonas, lembra disso? O que aconteceu com Jonas, terminamos assim a aula, e o que aconteceu com Jesus. E hoje, então, nós vamos para um outro cenário, para um outro contexto, e a próxima aula eu vou trazer as fotinhos para vocês darem uma olhada. Paz a quem chega. Então vamos lá, Marcos capítulo 5, por favor, alguém leia para mim. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo?" Tá bom até aí por enquanto. Vamos lá, primeira pergunta que a gente tem que fazer para estudar o capítulo 5 de Marcos é: qual que é o status? Tudo que nós falarmos hoje, não sei até onde nós vamos chegar, onde nós vamos conseguir chegar, mas tudo que eu falar, tudo que a gente lê, faz essa pergunta para você mesmo. Qual é o status dessa pessoa? E status aqui referente ao quê? Ao status de pureza. Que pureza? Pureza, pessoa pura? Não, paz. Pureza referente à lei. Essa pessoa, de acordo com a lei, é pura ou impura? Essa é a pergunta que tem que permear o capítulo 5 de Marcos. Então, por isso que eu fiz essa pausa. Qual é o status desse homem? Puro ou impuro? Por quê? Por ordem. Tenta me dar os porquês em ordem, de acordo com o que a gente leu. Porque ele vivia no meio dos mortos. Primeiro ponto. Sepulcro. O que de imediato já mostra o seguinte. Jesus estava numa área, numa geografia, que às vezes as Bíblias elas têm palavras diferentes para, às vezes Gerasa, às vezes Gerasa, às vezes outros nomes, porque não se sabe muito sobre essas localizações, porque essa localização não fazia parte das cidades dos hebreus. Essa localização era parte do chamado Decápolis, que era de domínio puramente romano, número 1. Número 2, essa localização não era de judeus. Eles não trabalhavam ali, e aqui Marcos começa a dar os primeiros porquês. O primeiro porquê é lugar de sepulcro, em outras palavras, lugar de cemitério. E judeu, como a gente sabe, queria distância do cemitério. Por quê? Porque o cemitério é lugar impuro, ok? Então esse é o primeiro ponto. Esse homem, então, vive com a impureza da morte. Esse homem vive perturbado. Esse homem é agressivo, ele vive num status psicótico, ele tem uma força sobrenatural, então ele faz parte de uma categoria não só de impuro, mas também de sobrenatural. Ele já quebrou corrente, ele quebrou ferro dos seus pés. Meu Deus do céu, está acontecendo um negócio aqui muito violento. E noite e dia ele andava gritando e com um espírito meio autossuicida aqui, né? Ele ficava se cortando com pedras entre os sepulcros. Imagina essa cena por um pouco, gente. Alguém que vive se cortando em estado de impureza. O que habitava essa vida? Eu lembro de uma vez que eu tive um contato durante um tempo com uma pessoa envolvida com o espiritismo pesado, e ela se imagina a cena, né? Você tem uma professora na escola, essa professora é uma pessoa muito cheia de vida, muito bacana, você gosta dela, os alunos gostam dela, aquela famosa professor carismático, todo mundo dá risada com ela e ela ensina bem, legal. Um belo dia essa professora começa a ficar meio assim, cara deprimido, começa a mudar a cara. Primeiro dia todo mundo acha que ela está cansada, segundo dia você fala, deve ter acontecido alguma coisa. Mas quando passa uma semana, a professora que era super up, tá super down, você começa a falar, tá acontecendo alguma coisa com a minha professora.
Ninguém perguntou. Ela, eu acho que um ou outro falava, mas ela ficava na dela, não dava resposta. Um belo dia ela chega na classe com um turbante. Tipo um turbante seco, assim, indiano, né? Todo branco. Quando eu olhei aquele negócio, me deu uma agonia. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com a professora? Porque ela adorava ela. Cheguei junto. Na hora que eu cheguei junto, o papo começou a rolar ali nas entrelinhas e ela com a cara deprimida. E ela não estava conversando normal. Bom, para resumir a história, ela tinha feito o que a gente chama, né? A gente não, né? Eles chamam de, no espiritismo, em alguns ramos, que tinha feito a sua cabeça. Em outras palavras, ela tinha rapado a sua cabeça inteira, estava com a cabeça rapada, tinha feito literalmente consagração dos seus cabelos, era um rito, porque foi identificado nela uma veia mediúnica e ela se tornou uma médium, tal. O que mais me chamou a atenção nessa experiência foi o estado de tristeza dessa mulher. Ela estava arrasada, ela estava acabada. Ela não estava como alguém que está convicto de uma decisão espiritual, seja ela qual for, e olha para você, às vezes, falando, como eu já vi algumas coisas assim, olha, umas pessoas gostam de Deus, outros do capeta. Meu negócio é o capeta, mas está com uma cara normal. Não está tipo, demonstrando que está, eu gosto do lado ruim, mas estou aqui arrasado. Não, é a minha escolha. Tem gente que lida dessa forma. Ela... Aquela decisão dela se demonstrava extremamente arrasada. E eu comecei a falar então de Jesus para ela. Na época eu tocava, era um momento que eu vivia muito intensamente com a música gospel no Brasil, tocando lá no Catibar, né? E eu falei, eu preciso falar para ela, e comecei a falar para ela de Jesus. E eu nunca me esqueço que ela olhava para mim com um olhar assim de, eu estou ouvindo o que você está falando, eu estou entendendo o que você está falando. Mas ao mesmo tempo, quando eu tentava falar para ela, toma uma decisão, sai dessa, o que está acontecendo com você? Você não é assim, você era legal. Falando numa linguagem super simples, eu tinha 17 anos. Mas ela olhava para mim e falava assim, André, é tarde demais. E aquilo me marcou pra caramba, eu não sei o que ela tinha feito para ela achar que era tarde demais, porque a gente sabe que para Jesus não tem tarde. Tarde demais para Jesus é morte, morreu. Tarde demais, meu. Não vai se acertar com Deus depois que morreu, porque daí não tem acerto. Lá é Ele para conosco, não a gente para com Ele. No sentido, sabe o que é? Estava esperando esse momento, vou falar com o Senhor. Não. Faz igual a Camila fez ontem. Camila, ontem, ela fez alguma coisa errada. A Cecília falou, você fez coisa errada, e quando você faz coisa errada, você tem que pedir perdão para mamãe e papai e para Jesus também. Chego na sala, ela está de joelho, me imitando, assim, com a cabeça no chão. Eu tirei até uma foto, né? Falei, Camila, o que você estava fazendo? Você estava pedindo perdão, papai. Eu falei, isso aí, peça mesmo. Linda! Então, perdão é coisa de gente viva. Porque morto é outra história. Então, essa experiência me gravou na mente o que faz alguém perturbado. Fazer, no caso dela, uma linda mulher, rapar sua cabeça e ficar naquele estado deprimido. E o que o mal faz com uma pessoa, de deixar a pessoa ali aprisionada, porque a cara dela era de prisão. Por que eu estou dando essa ilustração da minha experiência? Porque assim a gente tenta pelo menos enxergar esse homem, esse endemoniado, essa pessoa aflita, essa pessoa andando, essa pessoa se cortando, essa pessoa sofrendo. Será que ele tinha momentos de lucidez onde ele parava para pensar na vida dele? Será que não havia lucidez, saúde, Deus te abençoe, te crie, te dê saúde, te dê vida, te faça pedir perdão sempre que errar? Será que ele tinha momentos de vitalidade, de repente vinha toda a depressão de novo? A gente não sabe. Mas o fato é que é alguém em sofrimento. É isso que Marcos está falando. Alguém em profundo sofrimento vai encontrar com Jesus. Aí, no verso 7, tem, e gritou em alta voz, porque ele correu. Volta no 6. Quando ele viu Jesus de longe, ele correu e prostrou-se diante dele. Gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo.
É interessante a cronologia desses versos. Parece que Jesus, então, primeiro deu uma ordem, e aí ele vem com a resposta, o que ele falou. Você vê como o Marcos coloca de forma contrária. Agora, tem um outro evento aqui importante. Quem corre até Jesus é o homem. E ao mesmo tempo que ele corre até Jesus, ele corre para falar, me deixa em paz. Né? A voz maligna. Exatamente. O que está acontecendo aqui então? Eu corro e falo para ele, e reconheço quem ele é, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Não me atormente. Você já viu esse caso? Já viu algum caso desse na sua vida? Quem já viu aqui aquelas sessões reais de endemoniados, sabe que isso muitas vezes acontece. A pessoa, no momento de lucidez, a pessoa fala, eu quero me livrar. De repente a voz, não, você não vai se livrar. Eu quero sair, eu quero me livrar desse negócio. E aí vem a voz, não. É uma briga entre a pessoa e o maligno que a toma. Meu primeiro caso de assistir possessão, eu devia ser do tamanho da Ariana, e eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe foi o pivô ali da história, e a pessoa endemoniada, que era uma tia, falava, eu não vou deixar ela! Gritavam a senhora. Eu não vou deixar, eu paguei muito dinheiro. Eu lembro como eu paguei muito dinheiro pela vida dela. Aí depois descobriu que sim, ela mesma pagou-se muito dinheiro de oferenda para que aquilo virasse contra ela mesma, quase que se vendendo na mão de uma entidade. Negócio chocante. Então aqui talvez, volta a falar, talvez esteja acontecendo alguma coisa assim. Uma tentativa do eu, um reconhecimento de quem é Jesus. Agora abre comigo, por favor, no capítulo 1 de Marcos, é só para a gente lembrar, se não me falha a memória, é verso 24. Abre lá para mim, por favor. 24. Lê o 23 e 24, por favor. 1, 23 e 24. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo... É isso mesmo, continua. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Olha que lindo. Nos dois casos, então, que Marcos fala de possessão, os demônios reconhecem quem é Jesus. O que é muito interessante. Então, o primeiro caso é dentro de uma sinagoga, possivelmente um recipiente judeu. No segundo caso, um totalmente gentil. Marcos deixando claro, tem demônio em todos os lábios. Não é algo específico. Não tem demônio dentro do povo escolhido, tem demônio fora, na região dos porcos. Tem demônio. E todos eles reconhecem quem é o Senhor. Tá bom? Vamos seguir então. E gritou, rogo-te que Deus que não me atormentes, pois Jesus tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então, Jesus lhe perguntou, estou no verso 9, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. O que é legião? O que é legião? Legião é vamos lá? Legião era uma parte de um exército. Ótimo. E que exército? O exército romano. Exército romano. Então era um pelotão, vamos pensar assim, exato. Um agrupamento do exército romano. Qual é o número que nós temos para esse pelotão? Mais ou menos 6.000. 6.000, uma legião. Viu, Nico, que é bom ter papel? 6.000, uma legião. Então assim, a resposta desse demoniado está revelando muita coisa. Em linha com aquilo que Jesus vai falar mais tarde. Um demônio sai de uma vida, aí vai dar uma volta, quando ele volta a casa tá limpinha. Ele vai, chama os amigos dele e fala, vamos lá galera, vai ter festa hoje na casa da patroa. E vem mais, e a Bíblia termina dizendo, o segundo estado era pior do que o primeiro. Nesse caso aqui, está indo um exemplo ainda além, porque... Por que você vai falar 6.000 se você está querendo dizer só 10? Você falaria isso?
Eu tenho milhares de amigos, eu tenho uma legião de amigos, se estivesse lá em Roma. Então você tem milhares. Não, eu só tenho 5. E são só 2 mesmo. Por que você usou o exemplo de milhares? Então a lógica por trás disso é que é um número bem grande. É um número bem grande de entidades dentro disso. E continua, né? Meu nome é Legião. Respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Nós queremos ficar na região. A nossa atuação é com gentil. A nossa atuação aqui não é com os hebreus. Aí você tem que alinhar esse contexto geográfico de operação maligna com aquilo que Paulo diz mais tarde, dizendo que o quê? A nossa luta, continua para mim, não é nem contra o sangue, mas sim contra os dominadores das hostes espirituais, os dominadores deste mundo. Em outras palavras, são classes, são atuações que atuam nesse mundo. E aqui em Marcos, nós temos que um departamento do mal, e aqui tem um exército do mal, quer ficar numa mesma região de atuação. O que também é muito revelador. Porque revela que a impressão que se dá é que um grupo do mal se especializa em atuação numa certa região e naquela região se manifesta de uma certa forma. Porque esses espíritos do mal, eles conhecem o perfil do consciente coletivo daquela região, o que fazem aqueles moradores, as histórias familiares, a vida, o ganha-pão, tudo. Então é como se a prática fosse sempre a mesma. A prática é sempre a mesma, o tipo de ataque é sempre o mesmo. Porque senão eles poderiam dizer, manda para qualquer lugar, a gente é do norte, a gente precisa de gente, não vai mandar a gente pro Polo Norte ou pra Antártida, lá na Patagônia, porque lá só vai ter gelo e urso polar para atacar. Não, eles falam, deixa a gente na região. O que, ao meu ver, nos fala um pouco também que os espíritos malignos têm também um lado humano, que é o lado da preguiça. Eu não quero, talvez, me aventurar num outro lugar, vou ter que conhecer o estatuto, os status das pessoas, como eles agem. Não, aqui a gente já sabe como lidar. Conhece todo mundo. Exato. O que também nos mostra uma outra verdade, que a gente não pode esquecer. Os espíritos malignos, eles não nasceram ontem. Eu preciso que vocês guardem isso, que a gente sempre lembre. Eles não nasceram ontem. Não nasce diabão com diabinha, nasce o diabo, nasce um filhinho novo e ele está crescendo ainda. Então vai lá cutucar alguém bobinha, você vai ficar do mal. Não, eles são, certo? E por eles serem há muito tempo, eles têm conhecimento do desenvolvimento humano. Por isso que eles sabem como atacar. E nesse caso, eles conhecem o desenvolvimento humano e gostam da região. E querem permanecer lá. Então a pergunta que eu quero deixar para vocês responderem, para vocês mesmos, para nós, é: que tipo de atuação vocês acham que acontece aqui, em Londres, que talvez em São Paulo, na Bahia, em Recife, no Rio Grande do Sul, no Brasil, no Rio de Janeiro, não aconteceria, ou vice-versa? A gente está vendo agora, por exemplo, algumas atuações, por exemplo, no Brasil, deploráveis de crime. Crimes assim que você fala, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Crimes que você não quer ouvir, você não quer ler. Você fala, não quero pôr esse lixo na minha cabeça. Não quero pôr esse lixo na minha cabeça. Que é muito triste. Aí você fala, legal, vamos analisar os crimes daqui agora. As ações do mal. Aí você vê uma outra realidade. De crimes também, né? Por exemplo, de gente que mata gente, coloca o corpo cortadinho no freezer e vai comendo um pedaço por dia.
São disparates, são atuações do mal. São formas de exercício do mal. Diferente. E se você então pensar nessa pergunta, você vai chegar a algumas conclusões de às vezes, similaridades, às vezes, diferença. Por exemplo, uma das atuações do mal aqui, eu não acho que é só da Inglaterra, mas dos países de primeiro mundo, eu acho que a entidade maior do país de primeiro mundo se chama Mamon. É o dinheiro. É a luta, briga frenética que envolve, não todo mundo, é óbvio, mas uma grande maioria. Eu acho que a geografia de Mamon no país do primeiro mundo como chama lá? Wall Street maligna tem a ver com Mamon, eu acredito. Eu acho que aqui a outra é a autoconfiança, né? Pessoas não se considera suficiente. O que tem a ver também com poder aquisitivo, que tem poder com intelectualismo, informação, e isso mina. Eu, quando estava dando aula para os ingleses, um dia eu falei para eles, não pensem que a gente não tem demônio aqui. É que aqueles ficam caladinhos, vai fazendo trabalho no background. No terceiro, quarto mundo, o negócio é escarcel e roda baiana, pombagira, aquela loucura. Aqui não ia dar. Aqui vocês iam ficar, nossa, que interessante, aquela pessoa virando. Puxa, que voz grossa, que fininha. Vocês iam ficar assim, né? O cara não ia nem assustar. Agora no terceiro, quarto mundo, tá tremendo. O cara tá arrepiado. Eu falei, mas não pense que eles não estão. Porque aqui nas rodas assim, de invocação maligna é tudo quietinho, né? Eu estou tendo um sentimento que está pairando aqui no nosso meio, uma voz. Olha, o vulto ali é calmo, é leve. Você não sai abalado psicologicamente. Porque se tiver um abalo, o cara fala, não, esse negócio aí é cultura... da magia negra, afro e assim por diante. Se a gente for pensar na questão da região também, eles já estão aqui há tanto tempo que eles já estão mais calminhos, eles já sabem fazer a coisa mais diplomacia. Exato, no Brasil é 1500, né? Tem clima também. Também, talvez. Mas você vê quanta coisa, um pequeno verso. Você tem que parar para falar o que Marcos está nos informando. E eu volto a lembrar-nos. Se Marcos é a boca de Pedro, se Marcos é a caneta de Pedro que falou essa história aqui, estava com certeza de deixar claro o que acontece nas regiões espirituais. Verso 11. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus. Olha a consistência, né? Legião, muitos, os demônios. 3 afirmações de quantidade. Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos, você tá vendo? É muita coisa, é muita gente, muito maligno. Atirou-se no precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Então tem muito porco na região, o negócio aqui é grande, é assombroso e basta de novo você imaginar a cena de 2.000 porcos se suicidando. Cometendo um suicídio na Bíblia, suicídio animal. Vamos pular! Eu não sei como foi o grandão, os pequenininhos rolando lá. E quem cuidava deles deve ter ficado desesperado, né? Porque não deixa de ser carne, né? Um pernilzinho ali. Eles fugiram, tá vendo que eles fugiram. Caíram fora. Os que cuidavam dos porcos fugiram, com medo, é óbvio, contaram esse fato na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Vai lá ver. Por quê? Porque se eles se atiraram desse precipício no mar, talvez alguns ficaram boiando. 2.000? Você imagina a cena, vendo aquilo lá, e para tentar provar como que a natureza fez aquilo. E o cara que todo mundo... O Zé da Cova. O Zé da Cova, ela tá feliz, e os porcos estão tudo mortos, imagina. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. Pela 4ª vez, Marcos sendo consistente com a informação quantitativa.
O homem estava sentado, vestido, em perfeito juízo, e ficaram com medo. Poxa, mas era para ter medo antes, né? Agora acho que acharam, será que ele está se fazendo de bonzinho, né? Porque também todo lado da loucura tem um lado, ele tá bonzinho, de repente ele pira de novo, eu voltei, né? Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. Marcos estava dizendo, tinha testemunhas oculares durante o processo. E falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Pelo amor, vai embora, Jesus. Não fica aqui não, porque o prejuízo é muito grande. 2.000 porcos a menos. Não tá legal. Agora olha que impressionante, né? Os 2.000 porcos nos trazem prejuízo, é melhor você sair. O que importa uma pessoa agora que voltou ao seu juízo? Dá para entender? O que importa é a nossa forma de ganhar dinheiro. Lembra de Paulo também lá, com aquele, né? A menina lá encantada que foi curada, né? Não vai ter ninguém mais para vender os produtos, para continuar com o paganismo. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, as 10 cidades, o quanto Jesus tinha feito por ele, todos ficaram admirados. Aqui, então, tem outro ponto magnífico. Porque, gente, Marcos acabou de falar alguns capítulos anteriores que Jesus escolheu os 12. Jesus escolheu. Jesus chamou. Vem e segue. Esse é o que a gente entende do início do ministério de Jesus. A gente lembra também Jesus falando para o jovem rico. Falando o que para ele? Larga tudo e me segue. A gente vê também Jesus falando com aquele que tinha que enterrar o seu pai. Vem me segue, mas eu tenho que enterrar o pai. Não deixa eu voltar, deixa eu despedir, deixa eu... Jesus chamou alguns que deram desculpas. Agora não dá. Agora não dá. Aqui acontece um reverso. A pessoa foi liberta, passou pela libertação, sem necessidade do sal grosso, foi livre e se voluntaria. Eu quero ser um discípulo. Eu quero entrar no barco. Olha que bonito. Deixa eu entrar nesse barco, voltar para Cafarnaum. Então, Cafarnaum de um lado, a cidade aqui chama Curse, estava do outro, dos Gedarenos ou Gerazenos, ou como queira. Deixa eu fazer a travessia para a sua cidade, Jesus. Eu quero ser um discípulo. E Jesus fala, não. Eis que eu te envio o primeiro apóstolo dos gentios, que não foi Paulo, mas sim um ex-endemoniado. Vá para Decápolis. Porque a região não era de judeu, né? Não. Precisava de alguém ali. Então, agora o chocante é isso, a gente não vê isso. Pedro, apóstolo dos judeus, Paulo, apóstolo dos gentios. Isso realmente foram. Mas judeus, né? E eram judeus. Mas o primeiro comissionado por Jesus na Bíblia não foi nenhum dos dois, foi o Zé da Cova. Você volte, vai falar para eles. E tem a atestação. Aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Em outras palavras, é o caso de libertação e envio. O texto diz assim, e Jesus disse para ele, agora você vai para a escola rabínica, aprender a lei, depois você vem conversar com os meus assessores discípulos, eles vão te doutrinar e depois, se você se mantiver firme, aí você vai prosseguir indo pelo caminho anunciando. Concordamos que ele não teve isso? O que ele tinha então? Testemunho Qual? de libertação dele. Ele foi libertado.
liberto de los espíritus y por Jesús y fue un testimonio vivo en la vida de él, ¿sí? Que él fue testemunhar ante el pueblo de la experiência dele. Experiência dele. E a experiência que ele teve, que é exatamente tudo o que você disse, é fruto do quê? Tem um conceito teológico aqui. Um único, mas tem. O que o texto diz? Olha no texto, olha na sua Bíblia. Vá para a sua casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você. A experiência. O que aconteceu? E como teve misericórdia de você. A sua experiência é o resultado da misericórdia de Deus, que quer tocar pessoas, que quer salvar pessoas, que quer mudar realidades. Esse é o único conceito. Você foi fruto do Deus amou ao mundo. Você foi alcançado por Deus. É isso que você precisa ir fazer então. A experiência pessoal, resultado da misericórdia de Deus. Você não merecia, você não era um cara legal. Você foi tocado pela misericórdia de Deus. O que me faz pensar que isso é tudo que a gente precisa para compartilhar. Não quer dizer que a gente não tenha que aprender o resto, porque daí seria jogar literalmente fora tantas riquezas e muito mais que a gente pode ter. Mas que a necessidade para o envio é experiência pessoal e reconhecimento da misericórdia de Deus. Daí que vem, Senhor, as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Inovação a cada manhã, e muito grande a sua benignidade. Cantamos isso, né? Por bondade do Senhor que não somos consumidos. Lembra essa música? Pois as suas misericórdias são sem fim. Aqui, André, não tem nenhuma uma menção à fé desse cara, né? Nada. Porque mesmo aqui, quando você falou, né, que ele tinha, que no versículo 7 que fala, né, o que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Mas, na verdade, quem está falando é o Espírito, não é o homem, né? Exatamente. Então, quem está reconhecendo ele como Filho do Deus Altíssimo é o maligno, não a pessoa. Exato. Se há uma pequena probabilidade de algum movimento aqui, muito pequeno, mas sempre você tem que olhar um outro ângulo. Será que quando ele correu em direção a Jesus foi ele tentando ajuda? Porque se fosse só o mal, correria para longe de Jesus, não para perto. Ele diz que, aqui na minha Bíblia diz que correu e o adorou. Então, provavelmente, eu até coloquei aqui, essa parte aí foi o homem. E na parte que fala, afasta-te, foi o demônio. O ato de adoração aqui está conectado à prostração. É reconhecimento de senhorio. É como fazer o córtese diante da rainha hoje, aqui. Não. Ele fez o protocolo. O protocolo estou diante dele. Agora, se ali teve alguma atuação humana, a gente não sabe. Para mim, um indício forte é a aproximação. Por quê? Se você fosse um demônio e o que pode acabar com você tá de um lado, você ia correr saída pela esquerda, né? Eu não quero ver esse negócio aí. Então, talvez aqui, mas sim, Sandra, exato, foi a misericórdia de Deus que o alcançou. O amor de Deus que alcançou. Então, isso é muito relevante para a gente, porque existe uma falsa interpretação na vida cristã de que a gente precisa de muito para depois falar. Não. Você precisa, nas palavras do Roy, experiência aconteceu comigo. Foi assim. Foi a forma. E cada um tem uma. Cada uma, às vezes foi bem gentil, devagar, lento, processo de casa. Às vezes foi dramática. Às vezes foi duradoura, assim, no sentido de demorou muito, foi um processo longo. Às vezes foi um dia. Às vezes continua na caminhada. Não importa, mas foi a minha experiência. E a segunda eu reconheço que isso foi ato da misericórdia de Deus. Porque eu não mereço. Que é o que faz alguém levantar a mãozinha e falar: eu quero confessar Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero confessar o quê? Se Ele é Senhor da minha vida, eu sou o pecador, né? E não o contrário, né?
Então, eu reconheço a misericórdia. O ato de confessar Jesus é um ato de reconhecimento da misericórdia dele. Eu não merecia, mas, Senhor, eu reconheço. Me perdoa. Vamos começar do zero aí o negócio. Você repara quanta coisa está num texto? Aqui tem outra situação interessante. Vamos lá. Aqui, quando Jesus entrou no barco, o ex-endemoniado agora, né? Uhum. Também queria ir junto. Sim. Isso dá duas margens para a gente entender essa parte aí, né? Que ele queria acompanhar Jesus porque ele se sentia seguro do lado, ou realmente porque ele acreditava. Exato. Mas que foi curado realmente por Deus e tal. Deus realmente teve misericórdia dele. Tal, Exato. Ou ele queria estar com o irmão. Esse cara aí pode me livrar mais, eu não sei se eu estou curado. Ou esse que me deu conforto. Esse que eu fui rejeitado. Gente, por isso que eu fiz questão de afirmar. Alguém que convivia com o sofrimento diário. Não é? O sofrimento humano, só quem passa por ele sabe o que o sofrimento faz com uma vida. Seja ele em qual nível for. Seja ele do campo dos demônios ao campo das emoções perturbadas. O que faz uma pessoa com as emoções perturbadas? Sofre, se angustia, se deprime. Às vezes aquilo vira questões que saem do campo só psicológico, terapêutico, entra nos dramas químicos e dali só uma intervenção psiquiátrica para talvez dar jeito. Sofrimento, traumas, perdas. Sofrimento. Então ele teve a sorte grande. E Jesus, de uma maneira linda, fala. Legal. Liberto, entendeu a misericórdia? Comissionado. Vá e fale. E o cara vai e faz. Tá aí um cara pra gente encontrar no céu e sentar pra conversar. Me conta. Como é que foi? Pena que a gente não tem os registros, né? Do resto. Mas é uma coisa linda que acontece com esse homem. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.